Como parar de depender de laxante? Você também só consegue ir ao banheiro quando toma laxante? Isso não está certo e pode estar prejudicando o seu intestino, até porque você não está indo na causa do problema, na raiz. Fica nesse vídeo que você vai entender de uma vez por todas como cuidar do seu intestino e acabar com a constipação intestinal. Eu me chamo Sara Jéssica, sou nutricionista e ajudo você a potencializar a sua saúde através da alimentação. Já se inscreva no canal para você ficar por dentro de todos os conteúdos que eu vou lançar sobre alimentação, nutrição e esse estilo de vida saudável que tanto amamos, né? Curta esse vídeo também, que eu tenho certeza que esse vídeo, esse conteúdo vai te ajudar demais. O uso de laxante não está indo na causa do problema, não está tratando o seu intestino. Na verdade, você está utilizando ele, a maioria das mulheres atualmente, eu falo mulheres porque constipação intestinal afeta em sua maioria as mulheres. Claro que homens também sofrem com isso, então esse vídeo aqui são para todos, tá? Mas na maioria das vezes as pessoas que estão usando laxante, elas não estão indo atrás de procurar e de tratar o real problema. Laxante não trata nada e, na verdade, ele pode estar prejudicando o seu intestino se você estiver utilizando ele de forma crônica. Um dos primeiros pontos que precisamos abordar quando falamos sobre constipação intestinal e que muitas vezes é negligenciado pela maioria das pessoas simplesmente porque elas não entenderam a sua real importância é o consumo da água. Sim, gente, água ela sempre vai funcionar como um lubrificante natural. Se vocês nunca mais vão esquecer de tomar água, principalmente quando vocês lembrarem desse exemplo que eu vou dar agora. Tenho certeza que em algum momento da sua vida você já desceu no toboágua. Se não desceu ainda, você já ouviu histórias de pessoas que desceram no toboágua ou já viu algum vídeo na internet. Quando a gente vai descer no toboágua, sempre tem alguns jatos no meio do toboágua de água. E se às vezes a gente vai numa curvinha ali no toboágua e não tem um jato de água, muitas pessoas ficam travadas ali e elas mesmas precisam fazer força ali para poder conseguir continuar o seu caminho ali no toboágua e desentalar. Essa é a verdade. Já aconteceu comigo, eu entro numa curvinha do toboágua, fico travada ali no meio e eu mesmo vou me empurrando, depois com o fluxo da água termino de descer no toboágua. Essa é a mesma linha de raciocínio quando falamos sobre o nosso intestino. A água ela vai funcionar como um lubrificante natural. Tem muita gente que está constipada, as fezes estão travadas ali, como você fica travada no meio do toboágua, simplesmente porque não tem a ajuda da água para poder hidratar essas fezes ou simplesmente ajudar elas a fluírem melhor pelo seu intestino. Gente, um simples hábito, água. E o grande fato é que as pessoas acham que o fato delas estarem constipadas não é água, porque eu bebo água. Só que elas não têm consciência da quantidade de água que elas bebem no dia. Elas acham que bebem muita água, mas se elas forem realmente contabilizar a quantidade de água que elas bebem no dia, elas não bebem a meta que elas precisam. E esse ponto é muito importante. Você precisa saber o seu peso, você precisa saber se na sua cidade é muito seco, se é muito úmido, se você faz exercício físico. Tudo isso vai depender e demandar também mais ainda do seu consumo hídrico, tá? Esse ponto é importante. Você pega aí uma média que a gente faz do cálculo, é pegar o seu peso e multiplicar por 40 ml. Essa é a meta de água que você precisa bater no seu dia. E isso precisa ser calculado e contabilizado. Não adianta você ter batido sua meta de água ontem e você não bater hoje, porque a gente come todos os dias. Você tá lá, continua comendo, mas não quer bater sua meta de água. Uma hora ou outra o intestino vai sentir isso e vai travar. Ainda mais se você aumentar o seu consumo de fibras. As fibras, elas são importantíssimas para o nosso intestino, principalmente para pessoas que estão com constipação, mas fibra sem água, na verdade, faz o efeito contrário. Pode prender mais o seu intestino. Se você aumenta o seu consumo também de proteína animal, você também pode prender o seu intestino se você não adequar o consumo de fibra junto com o consumo de água. Todos esses fatores são importantes. Você não vai parar de consumir fibra, ela é fundamental para a sua saúde. E nem proteínas, que também são fundamentais. Mas o consumo desses alimentos sem água não funciona. E você não pode simplesmente pensar, não, então não vou mais consumir fibra, né? Melhor. Não, na verdade, você sempre tem que pensar em bater sua meta de água no dia.
Isso sim vai garantir saúde para o seu intestino, porque a fibra mais a água, principalmente se você consumir fibras que são chamadas as fibras solúveis, como o próprio nome já diz, elas são solúveis em água, então elas vão formar como uma espécie de gel. É a mesma coisa que acontece se você coloca a chia na água, se você coloca um psyllium na água, que são algumas fibras que utilizamos aí na alimentação. Elas vão formar como se fosse um gelzinho. Esse é o poder da fibra solúvel. Ela vai ajudar principalmente a dar volume nas suas fezes para elas serem eliminadas com mais facilidade. Outro ponto também, você precisa entender que o cuidado com o seu intestino, como eu já disse, é um cuidado diário. Se você bebeu água ontem, você vai precisar beber hoje. E você precisa quantificar essa quantidade de água. Não adianta você ficar achando que você bebe muita água e não ter nem noção da quantidade de água que você bebe no dia. Precisa bater a sua meta, precisa quantificar. E aí, depois que você estiver batendo sua meta certinho ali por 7 dias, todos os dias, sábado e domingo, porque seu corpo não sabe o que é feriado, o que é fim de semana. Todo dia você vai precisar daquela mesma quantidade de água. Bateu certinho 7 dias, aí sim você realmente vai conseguir entender se você estava constipada por falta de água. Porque muita gente já recorre logo ao uso do laxante e simplesmente não está bebendo a quantidade de água pelo tempo específico. Não é beber a quantidade de água num dia e já esperar que tudo faça efeito, porque um ponto também que eu vejo na maioria das pessoas que estão com constipação é falta de paciência. Elas querem fazer uma coisa aqui e já querem um resultado rápido, e com o nosso intestino não funciona assim. Com o nosso sistema digestivo não funciona assim. Tem alimentos que eles podem demorar até 50 horas para serem digeridos. Então vocês precisam ter paciência. Deu água para o seu corpo hoje, ainda não funcionou? A mesma quantidade de água amanhã. Você vai conseguir continuar consumindo a mesma quantidade de fibra. E entenda que o cuidado com o seu intestino é diário e precisa ser algo comum, rotineiro. Não dá para você simplesmente recorrer a esses cuidados com o seu intestino simplesmente quando ele prende. E aí você começa a sentir, né, todos aqueles sintomas que são péssimos, né, que a mulher fica com dor de cabeça, fica mal porque não vai ao banheiro. Não dá para você só pensar e lembrar que você tem um intestino nesses momentos. Você precisa já, fazer a prevenção, você precisa se antecipar, já cuidando do seu intestino com todas essas dicas. Água, fibra. Gosto muito da junção do psyllium, tá? Que é uma fibra solúvel junto com a água, ajuda demais a aumentar o volume das nossas fezes, mas o psyllium sem a água vai fazer efeito contrário. Eu sempre bato nessa tecla, porque tem muita gente focando no consumo de fibras e esquecendo da água, que é fundamental. Mas a junção de fibra com água é um combo poderoso. Lembre-se de fazer essa junção por pelo menos 7 dias e então ver o efeito para realmente perceber. Será que eu tô com algum problema mesmo aqui no meu intestino mais sério que eu preciso tratar? Ou simplesmente eu não tô ajudando o meu corpo? Porque o nosso corpo, ele precisa da nossa ajuda. O nosso intestino não funciona simplesmente de forma automática, sem nós dermos para eles todos os componentes que eles precisam para trabalhar. O seu metabolismo vai dar com aquilo que você entregar para ele. Todo o nosso corpo vai trabalhar e funcionar com aquilo que dermos para ele. Não podemos achar que eles vão simplesmente funcionar automaticamente sem entregarmos nutrientes, sem entregarmos água, sem dermos descanso ao nosso corpo. Não funciona assim. A gente trabalha junto com o nosso metabolismo, a gente trabalha junto com o nosso corpo. Então, faça aquilo que você precisa fazer para o seu intestino funcionar por pelo menos 7 dias seguidos, e então depois você vai perceber, realmente, era só falta de água, falta de fibra ou falta de exercício físico, que é um ponto muito importante. O sedentarismo trava o intestino das pessoas, tá? O fato de você fazer musculação, fazer uma caminhada, fazer uma corrida, movimentar o seu corpo, que o nosso corpo foi feito para estar em movimento, isso vai estimular todo o peristaltismo ali do seu organismo, ou seja, os movimentos do seu intestino. Nosso organismo, nosso intestino, se a gente for ver aqueles vídeos, né, do sistema digestivo, a gente vê a importância daqueles movimentos do nosso intestino para empurrar mesmo as fezes. E quando fazemos exercício físico, nós estamos ajudando
todos esses movimentos no nosso corpo. Então não dá para ficar sedentária, não dá para não beber água, não comer fibra e simplesmente ficar tomando laxante. Não tá certo isso e a longo prazo você pode estar prejudicando o seu corpo. Agora, 2 dicas extras aqui para finalizarmos o vídeo para vocês que sofrem com constipação. Faça o teste. Gente, não custa nada fazer o teste em casa e ver se funciona com você. Você simplesmente, ao acordar em jejum, você beber 500 ml de água morna. Por que água morna? O nosso sistema digestivo, todo o nosso trabalho ali da nossa digestão, no nosso estômago, tudo, gente, é um trabalho quente, né? O nosso corpo tem uma certa temperatura aqui dentro para tudo funcionar perfeitamente. Então, se a gente já ajudar o nosso organismo entregando ali logo pela manhã um pouquinho, né, 500 ml mais ou menos de água morna, nós estamos ajudando e potencializando esse trabalho e vamos estimular mais ainda esse peristaltismo, esses movimentos no nosso intestino. Isso vai facilitar demais pessoas que sofrem com constipação. Segunda dica, que é uma fruta que ela é considerada atualmente, né, nas pesquisas atuais, como a fruta contra a constipação. Ela é uma das mais indicadas, que é o famoso kiwi. O kiwi ele é rico em fibras que ajudam pessoas constipadas sem causar muitos gases e distensão. Pessoas que sofrem com constipação, normalmente elas estão com algum quadro de disbiose, desequilíbrio entre as bactérias boas e as bactérias ruins. Normalmente, pessoas constipadas, elas têm uma fermentação muito grande, com muita fibra. Então, elas sentem muitos gases com qualquer coisinha. Agora, o kiwi, ele tem fibras específicas que não causam essa distensão, essa fermentação. Então é muito indicado, vale a pena você fazer o teste, consumir um kiwi pelo menos ao dia. Eu sei que em alguns lugares do Brasil é uma fruta mais cara, mas vale a pena, porque se você está sofrendo muito com isso, vale a pena você começar a investir nesses alimentos, nesses hábitos que na verdade vão tratar mesmo o seu intestino do que ficar gastando o seu dinheiro com laxante. Não é que eu seja contra o uso de laxante, tem casos que realmente é fundamental e muito importante. Mas ficar usando isso o tempo todo, principalmente quando você não cuida da base do seu intestino, tá errado. O kiwi também ele tem uma enzima chamada actinidina, que é uma enzima que ajuda principalmente na digestão das proteínas. Então ajuda demais também na nossa digestão. Vale a pena você testar consumir essa fruta aí no seu dia a dia. E lembre-se sempre, faça todos esses hábitos, essas dicas que eu dei aqui para vocês e tenha paciência, faça pelo tempo necessário aquilo que precisa ser feito. Não ache que de um dia, da noite para o dia, simplesmente você fazendo tudo, as coisas precisam mudar. Tenha paciência também com o seu corpo, tenha paciência com o seu intestino. E se você percebe que ainda não mudou, aí nós vamos precisar tratar mais profundamente, porque você pode estar com alguma síndrome do intestino irritável, pode estar com algum quadro de inflamação intestinal, pode estar com o intestino hiperpermeável. São muitos fatores que podem estar acontecendo aí no seu intestino. Você pode estar com intolerância, alergia a algum alimento, e se você estiver consumindo esse alimento, isso vai travar o seu intestino. São muitos fatores que podem estar envolvidos, mas a base, que essas dicas que eu dei para vocês, já vai fazer muita diferença. E por último, a última dica para finalizarmos é você ter uma alimentação que a gente fala de alimentos mais untuosos, ou seja, eles vão ajudar a amolecer as suas fezes, como por exemplo o azeite de oliva e o abacate. São alimentos que eles são mais ricos em gordura e eles vão ajudar mesmo a amolecer as suas fezes e fazer com que elas fluam aí pelo seu intestino com mais facilidade. Se você estiver no processo de emagrecimento, tome cuidado com esses alimentos, porque todo alimento rico em gordura é um alimento mais calórico. Mas vale a pena colocar esses alimentos aí, principalmente se você sofre com constipação, porque são alimentos extremamente funcionais. Finalizamos nosso vídeo por aqui. Se você ainda tem mais dúvidas sobre constipação intestinal, deixa aqui nos comentários que eu posso trazer mais vídeos me aprofundando neste assunto. Até o próximo vídeo.